Olá, vamos lá então? Ecologia, parte 10. Pensa numa área da biologia que é comprida, grande. Então, continuamos aqui com o meio ambiente ainda, e agora nós vamos para 3.6, estamos falando de poluição, né? 3.6, destino do lixo, tudo bem? Então, aqui, para você ver de uma forma animada, né? Nós temos um lixão, pessoas pegando lixo, pessoas trazendo, os urubus, né? Então aqui uma criança no lixão, né? Aqui você vê, por exemplo, escorrendo o chorume, poluindo o lençol freático, né? Aqui aparentemente é um riozinho aqui, né? Então tudo contaminado, a poluição atmosférica. Tudo bem? Então, isso aqui, esse próximo tópico aqui é o destino do lixo. Quanto ao destino do lixo, então, olha só. O que seria lixo, em primeiro lugar? Os resíduos sólidos gerados por uma área urbana. Quanto mais urbanizada é uma região, quanto mais, digamos assim, desenvolvida, maior é a quantidade de lixo que ela gera. Por exemplo, países desenvolvidos, né? Países desenvolvidos, eles produzem cerca de 2,5 quilos por dia de lixo, por pessoa. Beleza? Em São Paulo, segundo dados que eu tenho aqui, são gerados por pessoa em torno de 1,2 quilos de lixo por dia por pessoa. Dos métodos que eu vou falar para você, o lixão, sem sombra de dúvida, é o pior destino. Beleza? É o pior destino. Por quê? Nesse formato do lixão, aqui, ele está a céu aberto. Então, primeiro, esse cara, ele vai contaminar o lençol freático, porque o solo está desprotegido. Ele polui o ar. Ele polui a água do lençol freático, né? Polui o solo. O solo desse local fica totalmente poluído. E ainda ele é vetor, ele é um local de criadouro de vetores, né? Por exemplo, ratos, baratas, tudo bem? Então ele cria vetores de transmissão de doença. Beleza? Então o lixão é o pior destino é o lixão. Tá? Aí nós temos os aterros sanitários. O aterro sanitário é um bom método. Por quê? Primeiro, o solo ele é impermeabilizado, tá? Ele é impermeabilizado. Você possui drenos, né? Canalizações para o chorume. Você tem canalizações para o biogás. Então, você vai canalizar o chorume, vai retirar o biogás, que é o gás metano, que pode causar explosões, tá? Aqui você vai ter, então, esse local. Aí, o que vai acontecer? Nesse local, o lixo é depositado, nesse local impermeabilizado, e depois ele recebe uma camada de solo. E essa camada de solo, depois do setor ser concluído, ela recebe aqui uma camada de grama, de plantas, que não devem ser, que vai virar daí uma área de preservação verde. Dos destinos, esse é o melhor, um dos melhores. Por quê? Porque não vai poluir o solo, não vai poluir a água, então não polui o solo, não polui o lençol freático, não polui o ar. William, não tem desvantagem nenhuma? Tem sim. A desvantagem é que ele ocupa grandes áreas e ele é caro para se manter. Então, essa é a desvantagem. Beleza? Só que para o ambiente acaba sendo o melhor destino. Por quê? Esse biogás que é retirado dali, ele pode ser utilizado para conversão de energia. Beleza? Então, esse chorume. Então, ó, olha só a impermeabilização aqui, né? Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Impermeabilização do solo. Aqui o sistema de canalização. E aqui o sistema de dreno para o biogás. Perfeito? Então, meus queridos, esse é o melhor. Só que ocupa grandes áreas e é caro para se manter. Essa é a desvantagem. Os aterros controlados, não confundir com sanitário. Tá?
O que acontece? Vai ter um local próprio, o lixo vai ser depositado, porém, não há impermeabilização do solo. Então, ocorre a contaminação do lençol freático, a contaminação do solo. Só não há contaminação do ar e não vai ter a criação de vetores, beleza? E depois que essa região foi utilizada, então teremos uma área de preservação verde, que vai plantar aqui grama, plantinhas, né? E vira uma área de preservação verde. Tudo bem? Então, ó, você tem o lixão, que é o pior. Aí você tem o aterro sanitário, que tem o sistema de drenagem, o sistema de tratamento de chorume, tem a lagoa para tratamento de chorume, você tem o sistema para canalização do biogás, o solo é impermeabilizado, só que ocupa grandes áreas e é muito caro. Esse aqui é um intermediário, tá? Ele não vai poluir o ar, não vai causar, por exemplo, não é criadouro de vetores de doenças, mas polui a água, polui o solo do mesmo jeito, tá bom? A incineração. A incineração é um processo caro também, precisa de usinas, né? Ela vai causar uma poluição atmosférica, tudo bem? Só que ela reduz a grande quantidade de lixo. O lixo aqui ele é reduzido tipo assim, reduz em torno de 90% do volume do lixo. Tá? Então reduz bastante. E essa energia térmica gerada pelas fornalhas, elas podem ser convertidas em energia elétrica. Como não ver essa garra e não lembrar de Toy Story, os três agarradinhos assim, segurando os bonecos, segurando a mãozinha um do outro e indo para a incineração, né? Eu adoro desenho animado, vocês podem ver. Perfeito? Então, a incineração é um método que polui, não é 100% limpo, né? E aqui, por exemplo, a energia térmica gerada por essas fornalhas pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. Agora, um outro mecanismo que nós temos, depois da triagem, você separar o lixo e tudo, é a compostagem. A compostagem é um processo que você vai pegar os componentes orgânicos, beleza? E você vai colocar, você tem composteiras domésticas ou composteiras em usinas, em escala industrial. O que é essa compostagem? Você vai pegar o lixo orgânico, vai colocar aqui o lixo orgânico. Esse lixo orgânico, você vai cobrir ele com palha, com esterco, beleza? Contém bactérias ali. Aí você vai umedecer esse local. O ideal é você proteger isso aqui do sol e da chuva intensa. Então você vai colocar isso daqui. Tá? Ali você pode ter resto de comida, resto de jardinagem, você coloca tudo ali. Tudo bem? Nessas composteiras. Aí, nessa composteira, você vai trocar ela de lugar de 2 em 2 dias. Você vai virando ela. Por exemplo, eu tenho uma composteira aqui, mas eu tenho que ter uma outra aqui do lado. Ó. Aqui, aí eu vou trocando ela de lado. Por quê? Você vai arejar essa composteira. Por quê? A decomposição aqui é aeróbia. É uma decomposição aeróbia parcial. Então, você vai ficar fazendo essa troca de locais para arejar. Em torno de mais ou menos 2 meses, você vai ver que esse sistema está homogêneo, parecendo solo, sem cheiro forte, beleza? Então, isso daí vai virar o quê? Adubo, beleza? Ele vai virar um adubo, tá bom? Aí, além da compostagem, você tem os biodigestores, que é como se fosse uma compostagem, só que com processos anaeróbios. Então, também tem composteiras, tem biodigestores domésticos e industriais, largas escalas, né, em rurais, por exemplo. Então, você vai pegar, por exemplo, excrementos de animais, às vezes pode ser também o excremento lá da sua casa, né, lixo da sua casa, e você coloca nessa composteira, aqui, ó, nesse alimentador, isso daqui vai vir aqui para essa composteira. Para esse biodigestor, perdão, desculpa, tá? Ele vai vir aqui para esse biodigestor. Nesse biodigestor, você vai ter arqueias metanogênicas. Essas arqueias, elas vão decompor esses restos que tem aqui, pode ser fezes dos animais, restos de alimentos, beleza? E esse biogás produzido
pelo metabolismo, ele vai ser liberado e esse biogás pode ser utilizado para a produção de energia ou energia térmica. Tá? E o que sobra aqui vai ficar uma pasta parecida com borra de café, beleza? Que vai ser rica em potássio, vai ser rica em fósforo, não é? Rica em nitrogênio, que serve como fertilizante. Então você tem esse processo aqui, inclusive aqui tem uma bem grande, ó. Tudo bem, ó? Onde em uma fazenda, por exemplo, você pega tudo o que vem do chiqueiro, né? Dos currais e vai mandar para lagoas. E nessas lagoas contém aqui as arqueias que realizam esse processo liberando o metano. Esse metano é utilizado para a produção de energia. Existem fazendas que elas conseguem utilizar praticamente toda a energia da fazenda extraída de biodigestores. Beleza? Então, assim, nós vimos alguns destinos do lixo. Então, agora, até agora era só poluição. Agora, a avaliação dos impactos ambientais. Isso aqui, não vi cair muito em vestibulares, mas se cair é prova de conhecimentos gerais e tem cara de Enem. Beleza? Tem cara de Enem. Então, o que são essas avaliações dos impactos ambientais? A avaliação, elas são documentos para você saber se ocorre, por exemplo, se é possível, né? São procedimentos para identificar se um determinado empreendimento vai causar poluição no ambiente. Então, você vai montar uma indústria. Ao montar essa indústria, você tem que ir atrás da avaliação de impactos ambientais. E nessa avaliação, ela vai ter análise de alguns parâmetros. Por exemplo, qual que é a magnitude do impacto causado? Ou seja, a extensão do impacto. Você vai montar uma indústria. Qual é o impacto que ela pode causar naquele local? Esse impacto é só durante a implantação ou durante todo o período que a empresa vai estar lá, vai estar o impacto? E se o impacto causado pode ou não ser reversível. Beleza? Então são os parâmetros analisados em relação aos impactos. Agora, qual que é o tipo de impacto? Alteração da flora e da fauna? Riscos à saúde da população, por exemplo, vai causar poluição atmosférica? Modificações sociais ou culturais, por exemplo, vai construir uma grande hidrelétrica. Você vai ter que tirar o povo dali para promover a formação do grande reservatório de água, promovendo o alagamento. Então, você vai tirar a pessoa do lugar dela, da casa dela, da região onde ela sempre viveu. E isso é um impacto cultural e social. Beleza? Então, isso também é avaliado durante os procedimentos para a instalação de uma empresa. Aí, através dessa avaliação, você vai pedir um licenciamento. Esse licenciamento é necessário para realizar as atividades econômicas. Pode ser para mineração, turismo, transporte, construção civil, um restaurante, qualquer coisa que você for fazer. Beleza? Você precisa de um licenciamento ambiental. Nesse licenciamento ambiental, ele vai fazer um estudo de impacto ambiental. Ou seja, são os efeitos positivos e negativos decorrentes da atividade que você vai fazer. Por exemplo, você vai alagar uma determinada região para hidrelétrica, como eu falei anteriormente. Mas ali pode ter gerar uma renda, por exemplo, para atividades recreativas, não é? Vai causar o impacto negativo, mas pode ter o positivo. Vai gerar a energia que é necessária, entendeu? Então aí tem isso. O restaurante, vai gerar óleo, tá? Mas vai gerar emprego, vai gerar um bem-estar. Beleza? Aí descartar o óleo tem que descartar de forma correta. O óleo que foi utilizado na fritura, por exemplo. Tá? Aí de todo esse licenciamento ambiental, vai sair um relatório de impacto ambiental. E esse relatório de impacto ambiental, ele é enviado para o Conselho Nacional do Meio Ambiente e vai liberar a sua atividade ou não. Beleza? Então, tudo isso são procedimentos para o licenciamento ambiental. Perfeito? Agora, vamos para 5. Tecnologias para redução de impacto ambiental. Primeiro, para reduzir o impacto ambiental, no caso da poluição atmosférica, em barracão, onde você vai guardar sementes, vai guardar, sei lá, uma pancada de coisa lá,
né, agrotóxicos, você tem que colocar filtros para remoção de partículas sólidas. Então ele retira esses filtros, tá? Aí aqui ele fica retido essas partículas sólidas, tá? Então você vai ter que usar filtro. Aí você vai usar filtro também, por exemplo, nas chaminés, tá? Então você tem essa série de filtros que você pode usar. Outro fator é não utilizar o CFC para evitar o efeito estufa e para também tomar cuidado com a depressão da camada de ozônio, porque na verdade não forma um buraco, né? Ela fica rarefeita a camada de ozônio. Aí nós temos, para evitar também a poluição do ar, utilizar energia alternativa, tá? Como, por exemplo, energia eólica, beleza? Energia solar, energia com os movimentos das águas, beleza? Então, se eu não me engano, é maremotoras que se chama, tá bom? Então, meus queridos, nós temos o seguinte, maremotriz, achei aqui, maremotriz, tudo bem? Então, você vai usar essa energia alternativa, ao invés de usar os combustíveis fósseis, você reduz a emissão de CO2, reduz a emissão de óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, que pode causar as chuvas ácidas, beleza? Aí, usar o álcool como combustível, ao invés de você adicionar CO2 na atmosfera, você vai estar reciclando, porque quando você usa o álcool, por exemplo, quando você planta os canaviais, né, ela utiliza CO2 para crescer. A planta utiliza CO2 para crescer. Na hora que você queima o álcool, ele libera CO2, que vai ser utilizado pela planta novamente, e assim sucessivamente. Ao passo que quando você usa os combustíveis fósseis, você retira o combustível fóssil que estava lá soterrado nas profundezas e da Terra e você joga para a atmosfera, ou seja, você está adicionando gases à atmosfera. Perfeito? E usar conversores catalíticos, ou seja, os catalisadores nos carros, por quê? Na emissão dos componentes tóxicos provenientes da queima dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, beleza? Então, aqui vai acontecer o seguinte, vai acontecer, então, nesse catalisador, você tem um suporte cerâmico, você tem metais reativos, beleza? E esses elementos são convertidos em gases inofensivos, como, por exemplo, a água, o CO2 e o nitrogênio. O CO2 ele é inofensivo para nós, óbvio, mas para o excesso de CO2 também é importante você saber que causa o efeito estufa, beleza? Então é bom saber também que nesses convertores catalíticos, por exemplo, eles liberam também ali próximos às estradas, você vai ver que contém ali, por exemplo, metais pesados ali que podem ser tóxicos. Tudo bem? A recuperação de ecossistemas envolve pesquisas, por isso que tem que gastar com pesquisa, o governo tem que investir em pesquisa. Tratamento do esgoto também pode ajudar a recuperar ambientes. Recuperação das matas ciliares para evitar o assoreamento, como já foi dito anteriormente. Usar a biorremediação. O que é biorremediação mesmo? É a descontaminação de ambientes utilizando seres vivos. Normalmente a gente acaba usando bactérias. Por exemplo, aqui a bactéria se alimentando de petróleo. Olha só que bonitinho aqui, né? Na chargezinha aqui, tá bom? E também uma educação ambiental, é claro. Não adianta você falar assim, eu quero salvar a Amazônia está longe, meu amigo. Você já pode ajudar isso aqui, evitando consumo excessivo, não jogando lixo para depois causar enchentes nas cidades. Tudo bem? Então, a educação ambiental não é só você pensar em salvar as baleias e salvar a Amazônia, ela está do seu lado. Beleza? Você viu como eu fiquei nervoso agora? Mano, nervoso, cara, nervoso. Olha só. Então, eu queria que você soubesse que a educação ambiental é tudo.
Tá? Não adianta você ficar apontando com o dedo quem está fazendo errado se você não está fazendo a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, o planeta seria outro. Tudo bem? Bom, desenvolvimento sustentável. Tudo definiçãozinha, viu, gente? Ó, olha só que bonitinho. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Isso foi extraído da ONU. Tudo bem? Modelo econômico que busca conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação da manutenção dos recursos naturais disponíveis. Resumindo, aprendi uma coisa com a minha esposa. O cara meio mão aberta, né? Sabendo usar, não vai faltar. Resumindo, desenvolvimento sustentável. Sabendo usar, não vai faltar. Então, o desenvolvimento sustentável sabe você usar os recursos do planeta sem esgotar ele. Isso é desenvolvimento sustentável. É saber que você não pode esbanjar a água porque ela pode faltar. É você não ficar colocando um monte de lixo que vai poluir os oceanos, que vai poluir o ambiente onde você está. Isso é desenvolvimento sustentável. E isso precisa de uma educação ambiental. Beleza? Pegada ecológica. Pegada ecológica é o quê, meu querido? É um modelo, olha só, isso é a definição, tá? É um modelo que estima a área necessária para sustentar uma população, considerando os recursos o consumo dos recursos renováveis. Então, isso é pegada. Na verdade, o que a pegada vai fazer? A quantidade de florestas que eu preciso para suprir de celulose, que eu preciso para suprir de florestas para madeira, celulose, lenha para uma determinada população. O quanto que eu preciso em hectares de pastagens, não é, para ovelhas, bois, para sustentar a população humana de uma determinada região. O quanto que eu preciso de oceano para a produtividade primária, para sustentar os peixes, para sustentar os mamíferos que estão lá, que são utilizados pela espécie humana. O quanto eu preciso de área cultivada com soja, trigo, arroz, feijão, batata para sustentar uma população. E o quanto que eu preciso de área construída para ter uma população, para ter escola, hospital, não é? Então, isso que é a pegada ecológica. É o quanto eu vou precisar desses recursos para sustentar uma população sem que ela esgote os recursos do planeta. Lembra que nós, lá no início dessa parte de impactos ambientais, eu falei que nós já atingimos a capacidade de suporte do planeta estimada? Então você imagina agora, mais do que nunca, nós precisamos de estudos para determinar a pegada ecológica para que nós não esgotemos os recursos do planeta. Perfeito? E assim, então, nós terminamos essa ecologia. Um grande beijo. Essas são as referências que eu utilizei. Só não coloquei aqui a referência que eu retirei lá do site da ONU. Tudo bem? Então, assim, nós terminamos mais essa parte da ecologia. Um grande abraço e até mais, meus lindinhos.